Áries, se estas palavras estão chegando até você neste exato momento, não as descarte como coincidência. Isso não é apenas um ruído de fundo no seu dia, nem uma simples pausa na rolagem da tela ou uma ideia passageira. Este é o momento preciso em que sua chama interior está sendo despertada. Mensagens como esta não chegam cedo, nem depois que o momento já passou. Elas aparecem quando seu corpo se tensiona sem explicação, quando o instinto se inflama antes que a lógica tenha tempo de responder. Se algo dentro de você se sente alerta, agitado, até mesmo ligeiramente inquieto, considere isso como sua primeira confirmação. Esta mensagem não é inconclusiva. Ignorá-la não o deixa neutro. Ela fecha silenciosamente uma porta que não se abrirá da mesma forma novamente, porque o que está mudando ao seu redor agora não retornará de uma forma que você reconhecerá. Ultimamente você pode ter experimentado súbitos lampejos de intuição que não consegue explicar, ou uma fadiga que o repouso não alivia. Emoções surgindo sem aviso. Memórias antigas ressurgindo, não para assombrá-lo, mas para exigir um acerto de contas final. E mesmo agora, seu ambiente pode parecer estranhamente vazio e estável, porém inquieto, como se algo sob a superfície estivesse emergindo rapidamente, e você sabe que não poderá ignorar isso por muito mais tempo. Astrologicamente, isso não é aleatório. Marte, seu planeta regente, está acendendo um chamado para ação honesta, enquanto Plutão empurra por baixo, arrancando o que não se encaixa mais na chama que você carrega. Quando essas duas forças se movem juntas, elas não pedem educadamente. Elas provocam. Como nos lembram os ensinamentos budistas, quando o karma amadurece, os sinais não gritam. Eles chegam com uma clareza inegável. E esses sinais não se repetem indefinidamente. Eles aparecem uma vez, em seguida se transformam em consequência. Nostradamus escreveu sobre almas sendo convocadas pouco antes da grande roda girar, não para assustá-las, mas para despertar o movimento. Nem todos ouvem o sinal. Mas se algo dentro de você já sente em pleno movimento, mesmo sem saber o destino, é porque você está em um limiar e o teste já começou. Este momento não foi feito para te assustar, foi feito para te inspirar. Áries nunca foi feito para hesitar quando o destino chama. Você não nasceu para esperar pela certeza absoluta. Você nasceu para agir quando o ar se torna mais denso e a terra começa a vibrar. Você não está perdido. Você está sendo redirecionado. E essa distinção só fica clara quando você para de resistir ao chamado e se permite responder. Este vídeo chegou até você agora porque uma versão futura de você já deu um passo, e o eco dessa escolha está reverberando para te encontrar aqui, neste exato momento em que seu próximo passo ainda está em suas mãos. Continue comigo, porque na próxima parte você entenderá por que esta mensagem se conectou ao seu sinal. Você verá qual área da sua vida ela está atingindo e qual ação simples pode quebrar o ciclo e desencadear a transformação. Se você sentir o peito apertado, o coração acelerado e o foco mais aguçado, não ignore. É a energia despertando. Ignorá-la não a acalmará, apenas adiará o aprendizado. Mantenha-se presente, porque isto não é conteúdo de fundo. É um sinal lançado diretamente em seu caminho. Ele deve ser captado com atenção plena. E aqueles que realmente o recebem são os que protegem sua linha do tempo antes que ela se fragmente. Se algo real está se agitando dentro de você, deixe-o ser visto. Envolva-se. Porque até a menor resposta, um momento de atenção, diz ao universo que você está pronto para seguir em frente, em vez de esperar ser empurrado. Áries, você está sendo chamado agora não porque segue sinais, mas porque sente a pressão antes mesmo que os outros percebam que o céu mudou. Você não é aquele que espera na encruzilhada. Você é aquele que avança antes que a estrada esteja totalmente formada. Ao longo da história, é o seu fogo que se acende primeiro quando as estruturas antigas começam a rachar e o peso do que não funciona mais se torna insuportável. O universo não pronuncia seu nome a menos que algo esteja mudando. E agora, Marte não está lhe oferecendo uma porta aberta. Está exigindo que você rompa a parede. O próximo passo não vem de adicionar mais ao que já está transbordando.
vem de libertar-se daquilo que já não te alimenta. Marte não espera por aprovação e Plutão, atuando nas profundezas, está a despojar de tudo aquilo que já não te serve mais, mesmo que uma parte de ti ainda se apegue a isso. Quando Plutão transita pelo teu mundo, as relações construídas sobre o silêncio começam a ruir. Os planos formulados em modo de sobrevivência começam a estagnar. As ações impulsionadas pelo medo em vez da direção perdem a sua força. Se tudo parece instável neste momento, mesmo sem um caos visível, é porque aquilo que um dia te sustentou já não o faz. Plutão não destrói por crueldade. Ele limpa o espaço para que algo inabalável possa criar raízes. Na tradição budista, este momento é conhecido como Tonduan, o ponto de encerramento kármico. Nenhum esforço pode reviver aquilo que já completou a sua lição. Chega um momento em que a força não consegue dar vida nova ao que já terminou, e agarrar-se com mais força só aumenta a pressão no teu próprio peito. Áries, uma parte de ti já entende isso. Mesmo que sua mente ainda esteja processando, olha ao redor. Pessoas se afastando silenciosamente. Conversas se desfazendo no meio da frase. Planos que antes pareciam sólidos agora parando abruptamente. Esses não são sinais de fracasso. São confirmações de que a linha do tempo em que você estava seguindo chegou ao seu limite. Nostradamus alertou sobre aquele que precisava voltar atrás, não porque o caminho terminasse, mas porque continuar significaria o colapso. Não a derrota, mas um redirecionamento poderoso. O universo não está te despojando para te punir, está te protegendo de investir mais da sua energia em algo que não consegue mais te sustentar. A energia de Áries nunca foi feita para encolher, estagnar ou se submeter. Você foi feito para o ímpeto, para romper com o que perdeu o sentido. E quando o sentido se dissolve, seu instinto de seguir em frente se torna inevitável. Você pode estar sentindo uma mistura incomum de tristeza e alívio agora. Uma consciência silenciosa de que algo está terminando, mesmo sem nenhum anúncio. Essa tensão é um fechamento kármico chegando sem rótulo. Esse sinal não está sendo enviado a todos. É preciso, intenso e profundamente pessoal. Encontra apenas aqueles cujos ciclos estão alinhados para a mudança necessária. É por isso que parece íntimo e urgente ao mesmo tempo, porque a consciência sem ação se torna um fardo. Se você ainda está aqui, ainda ouvindo, sentindo calor e clareza em seu corpo, é porque sua bússola interna já está acesa e o universo está observando para ver se você a seguirá. O que vem a seguir reserva mais liberdade, mais vitalidade pura, mais alinhamento com quem você está se tornando. Mas não virá através do conforto. Requer coragem. A coragem que liberta antes do colapso. A coragem que avança porque o fogo dentro de você se recusa a permanecer onde já consumiu tudo. Permaneça neste momento. Reconhecer porque você está sendo chamado é a primeira maneira de proteger o que está por vir. Aqueles que respondem rapidamente à pressão crescente são os que se transformam com força em vez de sucumbir à demora. Se algo nesta mensagem tocar seu âmago, permita-se reconhecê-lo. O reconhecimento não é passivo. É o primeiro movimento real em direção a um caminho que não te esgota apenas para sobreviver. Aqueles que encaram momentos como este com intenção muitas vezes descobrem como o universo remove obstáculos onde antes só viam paredes. Áries, o universo não levanta a voz quando está prestes a redirecionar seu caminho. Ele murmura através de sensações que apertam seu peito, através de atritos que se tornam insuportáveis em lugares familiares. Ele se manifesta como um cômodo que de repente te sufoca, uma pessoa que te deixa esgotado, um plano que se torna pesado no momento em que você se compromete com ele. Isso não é imaginação ou drama. É o feedback da sua própria chama, avisando que ela está sendo sufocada. Quando seu espírito ultrapassa o ambiente ao seu redor, o ar se torna tóxico. Você pode descansar por horas e ainda se sentir exausto porque a fadiga não é física. É o preço de permanecer onde você não pertence mais. E quando sua chama interior é bloqueada, os sonhos começam a carregar as mensagens que sua mente desperta evita. Fazer as malas, perder trens, caminhar por estradas sem nome.
Isso não é aleatório. São seus pensamentos subconscientes implorando para que você pare de hesitar. Quando o mesmo sonho se repete, significa que seu instinto já sabe o que precisa mudar, mesmo que a lógica ainda não tenha acompanhado. Você pode acordar com uma tristeza ou urgência inexplicáveis. Esse sentimento não deve ser analisado, mas sim motivado por ações. E na vida real, o padrão se repete. Os planos estagnam. Os obstáculos se multiplicam. As recompensas diminuem, não importa o quanto você se esforce. Isso não é apenas resistência. É a sua energia se movendo na direção errada. Astrologicamente, quando Marte está bloqueado, a energia se dissipa. O ímpeto desaparece. Isso não é um teste de resistência, mas sim a confirmação de que você ultrapassou o espaço em que está. Marte acelera o que está alinhado e paralisa o que não está. Quando Áries avança em direção a um beco sem saída, o resultado não é o sucesso, mas sim o esgotamento. Os ensinamentos budistas nos lembram que o apego cria sofrimento, não porque a lealdade seja errada, mas porque se agarrar ao que já lhe ensinou esgota o que você poderia estar construindo agora. Quando um papel, lugar ou conexão completa seu ciclo kármico, permanecer se torna estagnação. E a estagnação para você não apenas rouba a paz, ela embota sua energia, enfraquece sua chama, corrói seu instinto. Você pode dizer a si mesmo que esperar é nobre, que se manter firme prova sua força. Mas há uma diferença entre firmeza e contenção, entre lealdade e medo. E seu corpo percebe essa diferença muito antes de suas palavras. Nostradamus alertou sobre aqueles que permaneceram por muito tempo em um terreno que já estava desmoronando sob a superfície, acreditando que ele ainda o sustentava porque o colapso ainda não havia chegado. Quando finalmente chegou, o custo foi muito maior do que jamais deveria ter sido. Se você tem se preparado para o impacto, com a respiração presa, sempre antecipando o próximo golpe, isso não é apenas ansiedade. É o instinto pressentindo a falha à frente. O universo se é misericordioso, mas não passivo. Quando sinais sutis são ignorados, outros mais incisivos surgem. Não como punição, mas como correção. E a essa altura, a escolha já não é inteiramente sua. Esses sinais, a resistência, os sonhos, o peso crescente não estão aqui para te destruir. Eles estão te chamando para fora daquilo que não te alimenta mais. Percebê-lo cedo não é fraqueza, é amor próprio. Você nunca foi feito para ficar onde seu espírito se retrai. Sua natureza é movimento, ignição, ação. Quando esse movimento é negado, a frustração aumenta. E quando o movimento é bloqueado, a tensão se transforma em fogo sem direção. Para Áries, é assim que as implosões acontecem. Se você está sentindo o peso, os sonhos, os atrasos, o retraimento emocional, não é coincidência. É um sinal que se espalha por toda a sua vida. Não porque o tempo está se esgotando, mas porque o tempo está prestes a mudar de velocidade. É aqui que a consciência se torna armadura. Sintonizar-se agora te protege de ser derrubado mais tarde. Se estas palavras estão te atingindo mais profundamente do que o pensamento, pare o suficiente para admitir. O reconhecimento não é passivo. É o primeiro passo consciente em direção ao impulso que lhe pertence. Continue comigo, porque o que vem a seguir é sobre como Áries se move com o fogo em vez de contra a parede. Às vezes, um simples sim interno se torna a linha divisória entre a luta e o fluxo, entre a repetição e a ignição. Neste momento, a estática está se dissipando. O sinal é nítido. A verdade que você precisa não está envolta em filosofia. É direta e tem peso. A mensagem é simples. Escolha a direção. Não com um mapa, mas com intenção. Não depois que a certeza surgir, mas antes que ela possa surgir. A certeza segue o movimento. Ela não o lidera. Você não está sendo solicitado a resolver tudo. Apenas a parar de forçar um caminho que não corresponde mais a quem você se tornou. O destino nem sempre chega de forma estrondosa. Às vezes, é o momento silencioso em que seu corpo se vira antes que sua mente entenda o porquê. O ensinamento budista oferece uma verdade que corta com precisão. Desapegar-se no momento certo não é fracasso, é maestria.
Apegar-se não preserva o significado. Isso te acorrenta ao que já foi aprendido. Você reuniu tudo o que precisava aqui. Permanecer mais tempo não aprofundará esse conhecimento. Apenas queimará a parte de você pronta para evoluir. Astrologicamente, este é um momento carregado. Marte não espera. Ele pressiona a borda. Recompensa a coragem, não conforto. Portas se abrem no momento em que você se aventura na incerteza que ainda parece viva. Marte é movimento, não segurança. E se você estava esperando para se sentir seguro, é por isso que o silêncio pareceu interminável. A segurança vem depois do movimento. Esta não é uma mudança imprudente. É uma ignição alinhada. Seu eu mais profundo já a reconhece. Nostradamus escreveu sobre aqueles que deixaram a escuridão não porque viram a luz, mas porque a quietude se tornou insegura. Seu alerta era sobre o momento certo, sobre dar um passo à frente antes que o colapso escolha por você. Este momento calibra anos à frente, moldando sua liberdade, seu poder e as oportunidades que se apresentarão a você. O medo pode surgir ao considerar a mudança. Peito apertado. Respiração superficial. A questão é, e se você cair? Ouça com atenção. O medo não é um sinal de pare. É uma fronteira. Essa sensação não está te afastando. Está te mostrando onde a mudança começa. O conforto raramente nos assusta. A transformação sempre assusta. Áries nunca foi feito para reciclar o familiar. Você não está abandonando seu passado. Você está carregando sua força para frente. O crescimento não apaga a história. Ele a refina, transformando-a em propósito. O universo não está pedindo saltos cegos. Está pedindo que você confie na parte de você que já está em movimento. Essa ponta que você sentiu repetidas vezes não vai esperar pela lógica. É assim que as linhas do tempo se acendem. Não por meio de estratégia, mas por meio do instinto que diz sim antes que o mundo entenda. Uma vez que você toma a decisão interna, o mundo responde. O que parecia selado se afrouxa. O que parecia definitivo se transforma. O apoio surge de direções que você não planejou. O que parecia arriscado se torna óbvio em retrospectiva. É por isso que esta mensagem importa. A consciência transforma a mudança em escolha. E a escolha protege seu futuro de lutas desnecessárias. Se você sentir o peito quente ou apertado enquanto ouve, não é coincidência. É ressonância. A verdade chega ao corpo antes que a mente encontre as palavras. Permita-se registrá-la. Reconhecer é poder. Você não deve explicações. Você não precisa de permissão. O alinhamento fala antes mesmo das declarações. Mantenha-se conectado a essa sensação. A próxima fase é sobre consolidar essa mudança para que a hesitação não a apague. Se sentir um impulso para se envolver, não ignore esse desejo. Atenção é energia. Energia direcionada protege o que está se formando. Se seu coração estiver ativo, esta mensagem chegou exatamente onde deveria. E isso significa que você está mais perto de ativar um futuro que apoia sua força, independência e liberdade do que imagina. Se você ainda está aqui, Áries, este momento já se fixou em você. Nem todos permanecem quando a percepção se transforma em ação. De agora até o final do ano, você estará percorrendo um estreito corredor de decisões. Pequenas escolhas. Carregar um peso amplificado. A hesitação drena mais do que a ação. O alinhamento protege mais do que o esforço jamais poderia. Faça uma pausa interna. Traga à mente algo que você sabe que não precisa mais carregar. Um padrão, um apego, um papel. Você não precisa explicar. Apenas reconheça. Respire fundo. Deixe esse peso se soltar. A libertação começa com a consciência. A intenção molda o karma antes mesmo da ação. A escolha que você está fazendo agora já está mudando seu caminho. Você não está apagando o passado. Você está impedindo que ele seja arrastado para frente. A clareza move a energia mais rápido do que a luta. Quando a clareza chega, a realidade se reorganiza. Os obstáculos se suavizam. O ímpeto retorna. É por isso que as ações simbólicas importam. A consciência se move primeiro. A realidade segue. Quando você comenta com intenção, você está marcando um momento.
declarando prontidão, saindo da repetição. A direção ativa a proteção. E quando muitos sinais alinhados se reúnem, o ímpeto aumenta. É assim que a verdadeira mudança se espalha, através do reconhecimento, não da força. Se algo nesta mensagem lhe tocou profundamente, não ignore. Em algum lugar, outro ariano sente o mesmo calor, a mesma inquietação, a mesma certeza. Às vezes, um sinal compartilhado impede que o medo vença. A energia compartilhada com intenção se amplifica. A consciência se espalha. A proteção cresce. Mantenha-se alerta. Isso não é aleatório. É uma sequência se desenrolando. O próximo sinal pode parecer desconhecido, mas a consciência o captará antes da hesitação. Não se trata de crença ou lógica. Trata-se de prontidão. Aquela carga instantânea antes do movimento. Sinta a fricção no seu peito. É o alinhamento se estabelecendo. Uma versão sua se preparando para se afastar para que algo mais verdadeiro possa surgir. O medo não desaparecerá, mas mudará de forma. Ele se tornará a confirmação de que você alcançou algo que vale a pena escolher. Esta mensagem não foi enviada para pressioná-lo. Foi enviada para devolver a escolha às suas mãos. Você pode agir agora, guiado pela coragem, ou esperar até que as circunstâncias o empurrem. O universo responde. Ignore a força por tempo suficiente e o mundo exterior começará a empurrar. Existem dois caminhos a partir daqui: movimento consciente ou mudança forçada. A diferença não é o tempo, é a escuta. Você não está atrasado. Você não está adiantado. Você está exatamente na hora certa. Respire fundo. Deixe o ar abrir caminho. Você não precisa explicar isso a ninguém. Admitir para si mesmo já basta. A chama se acende quando a resistência diminui. Áries, a mensagem chegou até você. O caminho está aberto. E a única pergunta que resta é esta: você seguirá em direção ao futuro que sua chama já reivindicou? Ou recuará para um padrão que você já superou, mas ainda conhece de cor?